Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto das Escrituras que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, a partir do verso 23, que diz o seguinte: Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Eu estava há algum tempo já meditando sobre o início dessa fala de Jesus para uma multidão. E deixa eu contextualizar, né? Jesus está vindo ali de um momento de ensinamento onde tinha muita gente, muitas pessoas o seguindo para ver os milagres, para receber dele bênçãos, para receber da parte dele aquilo que ele podia dar para as pessoas, para ver o que ele ia fazer com as pessoas que estavam ali pedindo ajuda, né? Sendo tocadas, sendo curadas pelo Senhor. E Jesus, diante dessa multidão toda, lança essa frase, clama às pessoas sobre isso, né? Diz para as pessoas sobre uma necessidade básica de quem é cristão, daqueles que querem seguir a Jesus. E ele começa dizendo, disse ele à multidão. Havia muitas pessoas interessadas, como hoje ainda existe, né? Muitas pessoas que estão andando com Jesus, estão ao lado de Jesus, estão vivenciando e experimentando coisas de Jesus, mas não estão seguindo a Jesus. Estão andando com ele, mas não estão seguindo a ele. E aí ele, nesse verso do Evangelho de Lucas, ele diz, olha, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe, às vezes eu fico pensando qual é a qualidade nossa como cristãos em relação a como nós estamos nos portando diante de Jesus. O que nós temos feito, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando em relação a Jesus, né? Quando o mundo grita para que a gente possa ser pessoas bem-sucedidas, enfim, o mundo dita as regras fora dos padrões da palavra e às vezes a gente quer seguir por esse caminho, por achar que é legal, por achar que tá certo. E quando a gente volta para as Escrituras, há algo que a gente precisa carregar, que é uma cruz. E Jesus, ele diante de uma multidão, às vezes nós estamos aqui, você e eu, a gente vai à igreja, ouve a palavra do Senhor, né? Compartilha o Evangelho. Ontem mesmo na igreja nós tivemos uma palavra e a Rosângela, né, que é a que ministrou a palavra, e ela falou assim: quantas vezes eu já vim aqui na igreja e saí sem saber o que aconteceu, porque o corpo estava lá, mas a mente e a alma estavam em outro lugar. Isso acontece com a gente, nós como cristãos. Muitas vezes nós estamos andando com Jesus pelo que Ele pode nos dar, mas há uma troca, uma responsabilidade que você e eu precisa ter, que é a primeira atitude que nós temos que seguir, que Jesus está falando: olha, se você quiser me seguir, né, não é obrigado, você pode continuar indo à igreja, você pode ser nomeado como cristão, você pode ser dito como salvo, mas para você ser chamado de seguidor de Cristo, você precisa seguir algumas regras que Jesus impôs, né, para nós. E ele disse: olha, se alguém quiser. Engraçado aqui que Jesus não obriga ninguém a fazer nada, Jesus não impõe uma condição de obrigatoriedade. Mas se você quiser seguir a Jesus, você tem que seguir esses caminhos. E Jesus fala: olha, se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. No mundo onde as vontades próprias elas estão sobressaindo a vontade de Deus, sobressaindo as Escrituras, onde a vontade própria da minha realização, dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas coisas, das minhas conquistas,
tá crescendo muito e muitas vezes a gente não vê que essas minhas realizações estão condizentes com o que o Senhor diz para nós. Muitas vezes o que eu desejo, o que eu quero, não está condizente com o que Jesus tem para mim, o que Jesus quer que eu faça, o que Jesus quer me dar, não é? Abrir mão daquilo que eu quero, mesmo sabendo que não é da vontade de Deus ou que não é os planos que Deus tem para mim, é muito difícil, sabe? Hoje você pode não ter muita clareza sobre o que você quer, qual é o seu desejo pessoal que você sabe que não se encaixa com a vontade de Deus, sabe? Às vezes a gente quer trilhar por um caminho, mas Deus quer nos levar para outros e o Senhor nos mostra isso, o Senhor nos direciona para isso. E às vezes a gente fica lutando contra essa vontade, contra os próprios planos de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que fala, sobre negar a nós mesmos, porque todos os dias nós vamos ter vontades, a nossa carne ela tem desejos, a nossa carne quer fazer algo, sabe? Mas para ser seguidor de Jesus tem que abrir mão, tem que deixar de lado algumas coisas, né? Jesus Cristo é o exemplo claro sobre negar a si mesmo, né? A palavra do Senhor diz, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, antes se assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus negou as vontades dele. Um exemplo claro que você pode perceber que Jesus abriu mão da vontade dele para que a vontade do Pai fosse realizada foi no Getsêmani, quando ele ora e ele clama ali a Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice, sabe? Jesus estava querendo dizer, se eu pudesse, sabe, se o Senhor puder não fazer com que eu sofra desse jeito, se o Senhor puder fazer com que este cálice seja dado para outra pessoa, sabe, faz isso. Mas Jesus ora sabendo que essa era uma vontade dele naquele momento, mas ele sabia qual era a vontade do Pai, que ele veio para aquele propósito. E ele diz, contudo, seja feita a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus. Deus realizou a vontade dele quando Jesus entregou, abriu mão da sua própria vontade para que a vontade de Deus fosse realizada. E é por causa disso que hoje você e eu temos acesso a Deus, porque Jesus abriu mão, negou a si mesmo para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. Então, se você quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Quais são as coisas que têm te distanciado de Deus, mas tem trago realização para você? Quais são as coisas que têm te distanciado de Deus, mas você está feliz, sabe? Você está fazendo coisas que estão te beneficiando, mas estão te deixando longe de Deus. Muitas vezes essas coisas não são boas para nós, porque lá na frente a gente vai ver que foi perda de tempo, quando nós negamos as nossas vontades, né? E Deus vem sobre nós podemos ver como Deus é bom e a gente desfruta das bênçãos dele sobre as nossas vidas. E ele vem dizendo, olha, negue-se a si mesmo. O primeiro passo para ser seguidor. Você pode continuar, como eu disse, você pode continuar tendo a nomenclatura de cristão, você pode continuar se próprio titulando como cristão, mas ser seguidor de Jesus vai muito além de ir à igreja, vai muito além de ler a Bíblia, vai muito além de cantar um louvor, de servir na casa do Senhor, porque muitas pessoas fazem isso, mas não seguem a Jesus. E aí Jesus vem com essa palavra dizendo, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E aí o segundo passo é tome a sua cruz diariamente. Às vezes na nossa caminhada com Deus, a gente até começa a carregar uma cruz, né? Mas a gente já abandonou ela há muito tempo em algum lugar da nossa vida. Há muito tempo nós já deixamos de carregar essa cruz diariamente. Há muito tempo nós já deixamos de vivenciar a lembrança de que precisamos morrer todos os dias um pouquinho, né? Matar o velho homem, matar a nossa condição humana, para que Jesus possa reinar em nós, para que Jesus possa brilhar em nós, né? E Jesus fala, olha, essa cruz ela tem que ser carregada diariamente. Sabe o que acontece? Eu estava pensando sobre esse texto, Jesus falando assim, olha, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me.
Às vezes a gente carrega uma cruz com um intuito, porque a cruz, ela, além de ser, né, pela palavra do Senhor, um símbolo de vergonha, maldito, né, há uma necessidade de ser pregado, há uma necessidade de uma morte através da cruz, né? Já existia na época de Jesus essa morte, né, e era a morte mais vergonhosa que podia ter. E a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor Deus diz, né, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, era quem morria com morte de cruz eram as piores pessoas, né? E aí Jesus ele fala, olha, há uma necessidade de você carregar a sua cruz, porque você, na sua essência, na nossa humanidade, nós não somos bons o suficiente, nós não somos, como eu posso dizer, a gente não é, me foge até a palavra para dizer, mas vou usar a palavra bons mesmo, sabe, para a gente seguir a Deus, para seguir a Jesus. Por isso a gente precisa carregar uma cruz, de uma lembrança de que a gente precisa morrer. E às vezes a gente vai carregando a cruz, seguindo a Jesus, e a Jesus olha para nós e fala, olha, vamos falar sobre orgulho hoje. E Jesus fala com orgulho, sobre o orgulho com você. Aí você lembra que você está carregando uma cruz. Ali você mata um pouco, né, do seu orgulho, né? E aí o orgulho morreu e você continua a sua caminhada com Deus carregando uma cruz. E mais para frente Jesus nos orienta, nos diz para nós, fala sobre perdão, e a gente vê que precisa matar, né, dentro de nós toda a falta de perdão que a gente tem, e a gente pega e mata, né, liberando perdão, mata essa pessoa que não sabe perdoar, essa pessoa vingativa, e a gente mata essa pessoa, mata esse desejo e a gente segue. Mas aí a gente toma a cruz novamente, né, e a gente vai, Jesus vai mostrando pra gente muitas coisas, né, sobre amar, sobre respeitar, sobre honrar pessoas que são odiosas, pessoas que são rancorosas, pessoas que são terríveis, né, malignas na sua essência, mas que querem seguir a Jesus, podem seguir a Jesus. Só basta pegar a cruz, seguir, e num tempo que o Senhor colocar no teu coração, você começar a matar, né, matar essas coisas dentro do seu coração. Paulo ele fala uma frase interessante, ele fala, olha, aquilo que eu sei que é certo, né, fazer, eu não faço, mas aquilo que é mal e aquilo que eu sei que eu não devo fazer são essas coisas que eu acabo cometendo, né? E aí por isso que é importante da gente carregar uma cruz, porque a confissão dessas questões nos leva ao arrependimento. Então a gente começa a matar esses desejos, essas coisas que nos prendem, sabe? E a gente começa a viver uma vida limpa, uma vida diante de Deus, sem deixar a cruz. Não é porque a gente mata um pouquinho de nós cada dia, né, que a gente tem que largar a cruz. Mas a verdade é que muitos de nós já deixou a cruz em algum lugar na nossa vida espiritual. Não sabemos mais nem onde está, sabe? Nós abandonamos a fé, abandonamos as escrituras, sabe? Aquilo que era importante para nós deixou de ser há muito tempo. E a gente precisa, sabe? Quem quiser seguir a Jesus precisa voltar a essa essência, precisa negar a si mesmo, sabe? A minha vida tá boa, mas a minha vida vai ser melhor com Jesus, sabe? E eu preciso matar esse velho homem que está dentro de mim, essas minhas vontades, esses meus desejos, essa deformidade de caráter que eu tenho. Então eu preciso carregar a cruz diariamente para lembrar que eu preciso morrer, sabe? Existem coisas dentro de mim que precisam ser extintas, e só através de Jesus e através da cruz que eu carrego que eu vou conseguir vencer isso, porque Jesus vai me dar a graça para que eu possa matar cada dia um pouquinho. E isso, à medida que a gente vai seguindo a Jesus, a gente vai aprendendo mais dele, a gente vai vendo que tem coisas que não vai nos caber mais, sabe? À medida que a gente vai andando com Jesus, a gente vai ver que não me cabe mais ser uma pessoa que não perdoa, não me cabe mais ser uma pessoa odiosa, não me cabe mais ser uma pessoa inimiga. Muito pelo contrário, eu tenho que andar com Jesus. Quando eu começo a andar com Jesus e continuo andando com Jesus, seguindo a Jesus, eu me torno uma pessoa melhor. Eu vou me tornando uma pessoa melhor, né? Uma frase que eu gosto muito, que Luther King Jr., ele diz:
posso não ser ainda a pessoa que gostaria de ser, e nem a pessoa que com a ajuda de Deus um dia eu serei, mas certamente eu não sou mais a mesma pessoa. E quando a gente começa a seguir a Jesus, sobre as Escrituras, vai lendo, a gente vai meditando, a gente vai sendo uma pessoa diferente, a gente vai se transformando. Por mais ruim que eu ainda posso ser, eu não sou tão ruim quanto eu era antes. Por mais mentiroso que eu ainda possa ser, eu não sou tão mentiroso como eu já fui antes. Por mais briguento que eu possa ser, eu não sou mais tão briguento como eu era antes. Porque a nossa vida vai mudando. Jesus vai entrando na nossa vida, vai nos dando graça, vai nos dando condições, sabe? O carregar a cruz faz com que a gente se torne pessoas diferentes, faz com que a gente se torne pessoas amáveis, sabe? E a gente vai querendo conhecer Jesus cada dia mais. É igual quando a gente está no escuro, né? E a gente chega perto da luz, a gente consegue ver com clareza tudo que está acontecendo. E todas as vezes que a gente chega perto de Jesus, seguindo a Jesus, a gente vai vendo as nossas sujeiras. E a gente precisa se arrepender delas e deixar que Ele nos purifique, deixar que Ele nos limpe, nos lave, para que a gente possa seguir essa vida plena diante do Senhor. Então a gente precisa carregar essa cruz diariamente. Às vezes a gente precisa pedir para o Espírito Santo trazer de volta essa cruz. A gente precisa colocá-la de volta nos nossos ombros, a gente precisa colocá-la de volta nos ombros e levar ela, sabe? Levar ela com gratidão, porque nós estamos seguindo a Jesus. E quando a gente segue a Jesus, há muitas coisas em nós que precisa ser deixado para trás. Eu não posso ser seguidor de Jesus e ser a mesma pessoa. Eu não posso ser seguidor de Jesus e fazer as mesmas coisas que eu fazia. Eu não posso ser seguidor de Jesus e agir como o mundo age. Eu não posso. Por isso há uma necessidade da morte. É preciso uma necessidade de carregar a cruz diariamente e seguir a Jesus. Então nós precisamos viver isso, né? E ele termina dizendo: quando você toma a sua cruz diariamente, siga-me. Às vezes a cruz é um fardo, a cruz é um peso, a cruz é um sinal de que a gente precisa estar com Jesus, de que a gente precisa andar com Jesus, sabe? E a gente precisa andar com Ele. E quando a gente carrega essa cruz, a gente precisa aprender a andar nos mesmos passos que Ele vai nos guiando. Os caminhos que Ele andou, a gente precisa andar. Aonde Ele for, a gente precisa estar. O que Ele falar, a gente precisa ouvir e reproduzir. É isso que significa seguir a Jesus. Ser mensageiros dEle, ser exemplos dEle. Paulo, ele fala, né? Por Paulo ser seguidor de Jesus, ele fala: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho isso tão incrível, porque quando a gente fala sobre a divindade de Jesus, a gente acha que é algo inatingível, né? Mas aí a gente vê um homem comum como você e eu falando isso, assim, cara, é possível eu andar com Jesus, é possível seguir a Jesus, mas não é possível sem a cruz. Paulo, ele carregava a cruz dele diariamente, e certamente Paulo morria cada dia um pouquinho mais. Ele matava o seu ego, matava as suas crenças. Ele mesmo diz algo formidável, ele falou assim: tudo aquilo que eu aprendi eu tenho como nada. Não adianta a gente ter estudo, não adianta a gente ter fé, não adianta a gente ter nada disso se a gente não for guiado pelo Espírito Santo de Deus até Jesus, sabe? E aí Paulo passa por isso, ele fala: tudo que eu vivi, eu tenho todos os meus cursos, vou parafrasear mais ou menos isso que ele disse, né? Todas as coisas que me agregaram para ser quem eu sou, hoje eu tenho como nada, porque Jesus em mim é a esperança da glória, sabe? Isso é incrível, mas ele só teve a condição de dizer isso, de ser essa pessoa, porque ele carregou a cruz, ele seguiu a orientação de Jesus, né? Para seguir a Jesus, para seguir o Mestre. Ele negou a si mesmo, tomou a sua cruz e o seguiu, sabe? Então, que você possa buscar a sua cruz onde ela estiver, sabe? Peça ao Espírito Santo para te ajudar, peça ao Espírito Santo para te mostrar onde essa cruz, onde você deixou essa cruz,
sabe? E quando você encontrar, começa a matar algumas coisas dentro que você sabe que precisa morrer para que Jesus possa viver em você. Amém? E você que carrega essa cruz, eu quero te animar, não largue ela, sabe? Não deixe essa cruz perdida, não deixe essa cruz de lado, sabe? Continue carregando, ainda que machuque os seus ombros, sabe? Ela vai trazer glória para você lá na frente, sabe? A cruz, ela vai nos respaldar a entrar no céu, a seguir Jesus e aprender mais dele. Amém? Não deixe a sua cruz, siga, pega ela diariamente, sabe? Como Jesus nos orienta, todos os dias há uma necessidade de reconhecimento de que somos falhos e que precisamos de mudança, e a cruz vai ser esse sinal para que a gente possa viver assim. Amém? Que Deus te abençoe, a todos os carregadores de cruzes que nós temos visto, né, por aí, e que você e eu seja um desses. Amém? Que a gente não desista, que a gente persista, algo incrível esperando por nós lá na frente. Seguindo a Jesus, nós vamos desfrutar de algo poderoso no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te acompanhe e que essa revelação não saia do teu coração, muito pelo contrário, queime dentro do seu coração, e que a partir de hoje, ao lembrar de uma cruz, você possa lembrar que você precisa carregar a sua e decidir morrer, se você quiser seguir a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fica na paz. Shalom.